Olá, seja muito bem-vindo ao canal Graça e Paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje é o primeiro vídeo da série Como me tornar um filho de Deus. Serão 13 vídeos em que a gente vai trazer conteúdos específicos para que você entenda o que a Bíblia fala sobre a salvação, os pontos e os tipos de hábitos, comportamentos, pecados ou iniquidades que nos impedem de receber a salvação em Jesus e a mudança de vida que nós precisamos ter. Então, esse é o primeiro vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos para que você entenda, além do que a gente vai ver hoje, que é o receber a salvação, a transformação de vida que será necessária para que a gente deixe os pecados que fazíamos antes de recebermos Jesus, para que a gente deixe esses pecados e consiga viver uma vida em Cristo, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, são vários pontos condicionais e hoje vamos ver alguns textos da palavra de Deus que nos mostram exatamente alguns dos passos que nós precisamos dar desde o início em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí, o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração e existe uma mudança de vida. Então, o primeiro texto está em João 1:12 a 18, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesse texto, nós vemos que todos os que receberam Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, eles tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente vê várias crenças por aí dizendo: todo mundo é filho de Deus. E na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos que não. Todos nós somos criaturas feitas por Deus, porque Deus fez todas as coisas. Mas somente aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o texto de hoje, o vídeo de hoje, traz exatamente essa reflexão. Nem todos serão filhos de Deus, apenas aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Deus que veio encarnado aqui na Terra para viver, morrer por nós, né? E através do seu sacrifício de sangue que nós somos justificados e feitos filhos de Deus. Aqueles que não recebem Jesus Cristo, não reconhecem Ele como Senhor e Salvador, não têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos nós vamos um dia estar frente a frente com Deus, mas alguns vão estar como filhos e outros não. Isso é importante sabermos porque existem várias distorções, existem várias crenças diferentes. E quando a gente recebe verdadeiramente Jesus no nosso coração, o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí você tem uma certeza muito grande de que é Ele quem comanda a sua vida. Se você não tem certeza da salvação, pensa, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você tiver uma entrega verdadeira, você vai ter certeza da salvação, né? Todos que o Pai der vão chegar até Jesus. Você, em algum momento, se você está ouvindo esse vídeo, é porque tem algo no seu coração que te incomoda, te incomodou para você buscar esse conteúdo, ou Deus tem um propósito para que isso chegasse até você nesse momento. E quais textos mais a gente pode confirmar e entender sobre essa palavra? Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tanto, né, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui a gente vê que Deus amou tanto ao mundo, tanto as pessoas, que ele deu o único filho que ele tinha, para que a gente não perecesse, mas que através de Jesus a gente pudesse ter a vida eterna. Resumindo, desde Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, né, eles foram expulsos do paraíso porque eles cometeram um pecado de desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal.
Então, a partir daquele momento, eles pecaram e eles passaram a viver com o suor do rosto comerás. Onde haveria plantio, eles teriam ervas daninhas. A mulher passou a ter dor de parto, ou seja, tudo ficou mais difícil desde o momento em que o pecado entrou no mundo. E da mesma forma que por uma pessoa, né, o pecado veio ao mundo, por Adão, que foi a negociação que Deus fez, foi para que Adão não errasse, não pecasse. E Eva comeu do fruto, deu para Adão, ele comeu, e eles não assumiram o erro. Ah, Senhor, Adão falou, foi por causa da Eva que o Senhor me deu a Eva, foi por causa da serpente que me enganou. E houve castigos, porque tudo que a gente decide existem consequências. É por isso que entender e estudar sobre o mundo espiritual, o plano espiritual é fundamental para que você entenda o que é a salvação, como é a sua salvação, e a partir de então não tenha dúvida sobre isso ou amplie e aumente a sua fé. Então que esse vídeo possa servir de edificação para você, que o Espírito Santo nos instrua para que a gente possa compreender essa palavra. Quando a gente pensa sobre esse texto, o que é a vida eterna? Quando a gente peca, a gente já está morto. Agora, no momento em que Jesus vem e morre no nosso lugar, ele justifica o nosso erro, nos dando a vida eterna. A vida eterna é uma vida que não tem fim. É quando nós finalizarmos nossa vida aqui, que é passageira, né? Que é muito rápida, passarmos pelo juízo de Deus. Aí tem várias vertentes e teorias que falam sobre a volta de Jesus, a milenista, pré-milenista, enfim, vamos passar ou não pela grande tribulação, a Deus é quem sabe, mas o que é importante? Você estar com Deus verdadeiramente, porque aí, independentemente do que você passar, você vai estar com Ele, passo a passo. Então, aqui nós vemos um outro texto que também explica exatamente como é a salvação e desde o momento em que você simplesmente aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. E aí o que acontece? 1 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui nós vemos que uma das etapas da crença de receber a salvação, de ser feito filho de Deus, é nós recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você acreditar que Ele é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, nos justificar. Esse é o primeiro passo. Você crê, aí você é feito filho de Deus. Agora, o segundo passo é você estar em Cristo. Esse é um ponto que confunde muitas pessoas. Por quê? Porque na prática, muitas pessoas creem em Cristo, mas não o recebem como Filho de Deus no seu coração. Então não há mudança de vida. A salvação, ela tem essa etapa. Você crê em Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador. E a partir de então, você vai ser uma nova criatura. Ou seja, quando o Espírito Santo vem morar em você, no momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida começa a ser transformada. É em etapas, mas é sequencial. Se você recebe Jesus, para e pensa, nossa, faz 30 anos que eu conheço o Evangelho e não há mudança de vida, você apenas é um convencido de que aquilo é verdade, você não é um convertido. Conversão é mudança de rota. Eu estava indo por um caminho, recebi um conhecimento, uma salvação, né? Salvação em Jesus, aí eu mudei a rota. Aí houve uma conversão, eu convergi para o outro lado. Eu mudei a minha rota, eu mudei minha vida. Eu mudei forma de pensar, eu mudei comportamento, eu mudei sentimentos, eu mudei ações, eu mudei emoções. E mudando postura, comportamento, eu tenho novos frutos. Porque uma coisa é ações, é diferente de frutos. Você trabalhar para Deus é diferente de você ter frutos do Espírito Santo.
Então, tudo isso a gente vai entender ao longo dos vídeos. A partir do momento em que você está em Cristo, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você será uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fará novo. Então, um dos detalhes e uma das evidências de que você realmente recebeu Jesus no seu coração é quando você começa a ter uma mudança de vida. Ele vai te constranger, você vai se sentir envergonhado, envergonhada, você vai ter uma visão mais clara de coisas que antes você tinha escama nos olhos e não percebia, não via. E aí você vai ter uma mudança constante, gradual de vida, em que você vai deixando pecados, iniquidades, que são pecados inconscientes, que a gente já comete tanto que nem percebe mais, e você vai mudando a sua vida ao longo do tempo. O outro texto que traz essa menção, que é muito importante saber, é que a gente não pode ficar no meio do barco. Por quê? Eu recebo Jesus, eu começo a mudar de vida. Porém, eu tenho que mudar meus pensamentos para ter uma vida nova. Se eu ficar no meio do barco, que é normal ter durante a conversão essa transição, eu vou me romper, ou eu vou piorar a situação, ou eu vou me destruir, me autodestruir. Por isso que a mudança de vida tem que ser completa, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Olha só que interessante. Mateus 9:16 a 17, que é um texto, um versículo que nos traz uma menção espiritual sobre isso. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo de pano novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém se põe vinho novo em odre velho, se o fizer, as odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Aqui a gente vê que quando a gente recebe Jesus, primeiro passo, reconhece que Ele é Deus da sua vida, o seu Senhor e Salvador, você passa a ter uma nova vida, é nova criatura. Cristo vem habitar em você. A partir desse momento, muitas coisas têm que mudar. Se eu mantiver a presença do Espírito Santo dentro de mim e os velhos hábitos, eu vou romper com o meu próprio corpo, minha própria vida, eu vou me autodestruir. Por quê? Ou eu vou perder a presença do Espírito, isso não tem a ver com perder a salvação, tem a ver com perder a unção, a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai habitar, ele não vai ficar num templo que é sujo, que não o adore. E ao mesmo tempo você vai ficar no meio do barco, entre hábitos e comportamentos que são cristãos e não são. E isso faz com que você tenha uma sonância cognitiva, porque às vezes peca, às vezes anda certo, aí depois você se cobra, aí você não faz o que você fala. É uma confusão. E um texto que traz essa menção espiritual é esse texto. Você não pode pegar um tecido novo e costurar num tecido velho, porque você vai fazer o quê? Encolher o tecido, vai rasgar. Ou seja, você não pode remendar algo novo em um sistema velho, você não pode trazer a palavra nova, a nova criatura, em uma criatura antiga, velha, que ainda você quer manter padrões, manter costumes, manter crenças, manter amizades, manter locais que você frequentava, posturas, tabus e crenças. Você não pode trazer a presença de Deus e querer se encaixar num corpo, num sistema em que você ainda tem pensamentos que não são convergentes com a palavra de Deus, porque isso vai te destruir. Quando a gente se converte, quando a gente recebe Jesus, você vira um alvo espiritual. Você vai ter mais provações, mais ataques, e isso vai fazer com que um tropeço, você caia muito rápido e você caia de uma maneira muito intensa. Por isso que você precisa entender, a partir do momento em que você recebe Jesus, é uma responsabilidade de entregar todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus. Quando a gente começa na nossa jornada cristã, é natural que a gente vai entendendo o que é o Evangelho, vá lendo a palavra de Deus, esteja numa igreja, numa instituição que você aprenda sobre a palavra de Deus e veja formas de aplicar isso na sua vida.
porque Davi meditava na palavra. O que é um meditar? Meditar, me ouvir, olhar o quanto que eu estou aplicando aquela palavra, ler a palavra de Deus e pensar, nossa, como é que eu aplico isso? Puxa, eu não estou fazendo isso. Aquela vez eu errei com tal pessoa em tal situação, nossa, eu fiz o contrário. Agora eu preciso aplicar isso. Como que eu vou aplicar? Isso é meditar na palavra de Deus. Então, a partir do momento em que você vai nessa jornada cristã, meditando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vendo como você pode aplicar no seu dia a dia, Deus vai transformando a sua vida. E a gente vê que isso é muito real, porque você deixa de ser quem você era, porque o Espírito Santo começa a te constranger. Com o tempo, você vai ver que várias escamas dos seus olhos vão cair, e você não vai mais ter cegueira espiritual como você tinha antes. Então, a cegueira espiritual é quando a gente não enxerga algumas coisas e aí você passa a enxergar aquilo. Quando a gente está com a mente recalcada, né, psicanálise fala muito disso, você não enxerga mais aquilo que é ruim, aquele pecado, mas quando você passa a elaborar e ter estrutura para ter suporte de pegar aquela informação e processar dentro de você, aí você traz do inconsciente para o consciente, você consegue entender o quanto você está errando, porque você acessa, tem consciência dessa situação. É assim que acontece com a gente, cristão, dentro dessa estrutura e desse caminhar passo a passo, porque nós passamos a mudar. Deus vai mudando o nosso interior para que a gente seja um corpo novo, uma estrutura nova, pensamentos novos e comportamentos novos. Porque senão a gente vai se romper como um vinho novo no odre velho ou um tecido novo remendado no tecido velho. Entende por que é tão importante você saber que você tem que, a partir do momento em que receber Jesus como Senhor e Salvador, passar a ter uma transformação de vida, ser uma nova criatura, não cometer mais os pecados que você cometia antes. Ah, mas todos nós somos pecadores. Claro que somos, né? Somos imperfeitos. Mas uma coisa é, opa, errei nisso aqui, mas eu não quero mais errar. O que que eu vou fazer para não errar? Vou evitar ao máximo errar, até que eu me acostume a não errar mais. Eu deixo o pecado. Eu tenho lá 100 pecados, mas eu vou, dia após dia, vou deixando pecados até reduzir. Nossa, agora só tenho alguns pecados perto do que eu era antes, como eu estou hoje. Isso é a transformação, isso é você ir se modelando para errar menos. Então, a crença de que todo mundo peca, ou você está falando de um pecado específico, sendo que você tem um monte, sim, todos nós temos pecados. A diferença é que quando Cristo começa a agir dentro da nossa vida, é natural e é esperado que você comece a deixar alguns pecados de lado, não cometa mais e vá sendo uma pessoa nova, diferente. Então, quer saber como está a sua construção? Olha o quanto você pecava mais lá atrás, anos atrás, e o quanto você não peca mais nesses pecados específicos. Hoje eu peco em outros que eu ainda não mudei. Senhor, Espírito Santo, me ajude a mudar. Olha, eu tenho isso, entrega em campanhas de jejum, oração, entrega como você puder, para que você deixe de cometer esses pecados específicos. Quanto mais a gente caminha, mais a gente tem nossos olhos limpos, escamas vão caindo e você vai enxergando pecados que você sempre cometeu e ainda não via. Então é natural esse movimento, precisamos que esse movimento aconteça até o dia do juízo, até o dia em que ou você vai ser recolhido daqui, né, morte vai chegar e você será recolhido, ou Jesus voltará enquanto você estiver vivo, viva, e ao dia do juízo é que nós vamos estar frente a frente com Deus. Até o último dia de vida que estivermos aqui, precisamos estar sem cometer pecado, esses pecados que nós vemos aí em 1 Coríntios 5, 9 a 11, que é a série desses vídeos que vamos fazer aqui, ok? Próximo texto. Olha que interessante. Como é que você sabe que uma pessoa ela se converteu mesmo ou não? Lembrando, onde há ovelhas, há lobos. Onde há sistemas em que existem filhos de Deus, existem
pessoas que não são filhas de Deus e que atrapalham, confundem, geram distorções de conhecimento, informações para enfraquecer a fé de muitos. E aí é que é importante a gente entender como a gente vai saber quem é quem não é filho de Deus. Mateus 7, 16 a 20. Pelos frutos o conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aqui nós vemos que você, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, pedindo para Ele transformar a sua vida, você vai ser uma nova criatura. Você não vai mais ser quem você é. Cristo vai habitar dentro de você, o Espírito Santo vai estar dentro de você. A partir disso, você vai ter frutos, frutos do Espírito Santo, que a gente vê também em 1 Coríntios, não coloquei o texto aqui, mas a gente vê paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, vários são os frutos do Espírito Santo. Você vai ter mais frutos do Espírito Santo com o passar do tempo, cada vez mais conforme ele vai sendo presente na sua vida, do que frutos da carne. Por quê? Uma briga com a outra. Carne delimita contra o espírito e vice-versa. Por isso que a gente tem que enfraquecer a carne, errar menos, para que o Espírito Santo seja mais presente na nossa vida. Essa é a sequência, o cálculo matemático que a gente tem na nossa vida cristã, e esse é o objetivo de entender nesse vídeo como que a gente pode ser filho de Deus. Então, o fruto não tem a ver com obras. Você pode, claro que através da sua conversão, fazer mais coisas, ter vários ministérios dentro de uma igreja, de um local, ter várias obras. Porém, os frutos é o que está dentro de você. Sentimentos, ações, expressões, comportamentos, aquilo que é feito às claras, aquilo que você faz às claras no oculto, que ninguém vê, tem a ver com a tua integridade. Lembrando que integridade é o que eu penso e o que eu faço. Se você tem socialmente uma vida, demonstra algo, e no seu interior você deseja o contrário, você não é íntegro e não é íntegra consigo. A integridade tem a ver com o que eu penso e faço, o que eu penso e o que eu faço são coerentes. Se eu vou lá e desejo bem, olha, Deus te abençoe para uma pessoa, mas no meu íntimo eu desejo mal, eu não sou íntegra comigo. Eu estou desejando verbalmente bem para aquela pessoa e no meu interior eu desejo o contrário. Então eu estou sendo falsa, não estou sendo íntegra com isso. É por isso que a palavra diz: seja o teu falar, sim, sim, não, não, que passa disso do maligno. Ou seja, tudo aquilo que não é transparente, verdade, aquilo que não é claro, não é íntegro, não é justo. E a gente vai falar sobre vários pontos, pecados e coisas que a gente vai deixar ao longo da nossa jornada cristã nos próximos vídeos. Outro texto que é importante pensarmos e entendermos do que nos faz sermos filhos de Deus, está lá em Romanos 12, 2 a 3. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele mostra algo muito importante e algo que a gente confunde muito. Por quê? Olha só. Não podemos nos conformar com este século, ou seja, tomar a forma. Imagina que você vai fazer um bolo. Você é uma massa mole, coloca ali dentro da forma e você vai ficar no formato daquela assadeira, né? Você ficou com o formato daquela assadeira e coloca o bolo no forno. A gente não pode tomar a forma do mundo, do que a gente vive. Por quê? Porque esse século já não jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Então, o que a gente tem que fazer? Não, nós não podemos nos conformar com este século e precisamos transformar nossa mente pela renovação da nossa mente. Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma condicional aqui.
Olha que interessante. Muita gente fala assim: ai, Senhor, faz a tua vontade, faz a vontade de Deus, como a gente vê na oração, né, do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Faz a tua vontade, assim na terra como no céu. Ótimo. Porém, se a gente se conforma com o mundo, toma a forma do mundo, não deixa Cristo habitar em nós e não tem a transformação de vida, você não vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque ela é condicional. Se você não se conformar com este mundo, buscar estar em Cristo, ele vai transformar a tua mente, você vai ser uma nova criatura, o Espírito Santo vai habitar em você. A partir desse momento é que você vai renovar, você vai ter uma transformação na sua mente. Você pode ter aí fases e momentos em que você fala, nossa, um dos pontos que eu mudei com tantos anos de idade. Outra forma, outro momento que eu tive uma grande metanoia, tantos anos. No meu caso, por exemplo, nasci na igreja evangélica, mas o momento em que eu realmente me converti, mudei, comecei a mudar de vida internamente. Claro que desde o início seguia padrões em várias coisas que você aprende, né? Padrões comportamentais específicos. Porém, aqui dentro foi com 31 anos. Antes eu tinha muitos erros que hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, como eu não via isso. Mas com o tempo e a entrega real, você começa a ter uma transformação de vida, uma metanoia, uma mudança interna. No meu caso, com os 31 anos, foi a primeira fase de uma grande mudança, que eu deixei de praticar muitas coisas que eu não conseguia enxergar que eram erros, e a partir dos 41 anos, eu tive outra fase de grande mudança, de metanoia. Então, foram dois momentos em que eu tive muita mudança, um rompimento muito grande de convicções, forma de pensar e principalmente de ver a minha vida, as minhas atitudes e o que estava ao meu redor. Quando você tem essas mudanças, não vem à toa, né? No meu caso, eu tinha uma busca constante, Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, onde eu estou errando, me mostra o culto escondido, onde que eu não estou entendendo. E aí, com esses pontos, a gente começa a enxergar o que Deus mostra. E aí você tem um momento de constrangimento, de vergonha. Meu Deus, eu fazia isso, não acredito. Que horror. Aí você começa a se arrepender, começa a se sentir mal. Aí você tenta consertar seus erros, pedir perdão, falar com pessoas específicas. Algumas você não consegue falar. Outras você tenta consertar, compensar de alguma maneira aquilo que não foi legal, mas você deixa de fazer as mesmas coisas. Isso é o mais importante. Você deixar de fazer. Claro que por um período você ainda vai ser tentado naquilo, mas é o que a palavra fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Até o momento em que essa pessoa não cai mais nesse pecado, então esquece. Mas vamos tentar ela em outro, que ela ainda está frágil. E assim a nossa jornada cristã, você vai se modificando constantemente, crescendo na graça, crescendo, se aperfeiçoando no amor, crescendo na graça e sabendo que você está num caminho de mudança mudança de vida, transformação da vossa mente. Para quê? Para que você conheça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele se permite ser achado. O inimigo não, né? O inimigo ele arromba a tua vida. Ele invade, ele já vem tomando posse. Jesus não, ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, cearei com ele. Entrarei e farei descanso. Então, a voz de Jesus, o Espírito Santo, é uma voz suave, ele é educado. Mas tudo tem um tempo. A salvação é um tempo. Vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar e você não poderá mais fazer a escolha de receber ou não Jesus como seu Senhor e Salvador. Então saiba que esse vídeo ele está sendo gravado hoje, dia 2/11 de 2024. Eu não sei que momento você vai ouvi-lo, você vai assistir esse vídeo, mas saiba que Jesus tem um propósito na sua vida, mas ele não vai forçar você a achar, acreditar. Se você sente um vazio aqui dentro, uma necessidade de preenchimento,
de razão de ser, de propósito. Saiba que Jesus tem o tamanho exato para preencher e você sentir a paz que transcende todo o entendimento dele. E isso é dele. A presença dele traz isso. Por isso que a Bíblia também diz, né? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, seja o sinalizador do vosso coração. Isso é da vontade de Deus? Eu sinto paz. Ok, estou caminhando. Posso ter problemas, mas a paz está aqui dentro. Isso não é da vontade de Deus? Então já vou. Senhor, me mostra. Obrigada pelo livramento, vou por outro caminho. E assim é a nossa jornada cristã. Quando a gente pensa sobre esse texto, continuando aqui o nosso estudo de hoje, a gente vê a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é experimentada por aqueles que não se conformam, mas têm a mente transformada, dia após dia. Quanto mais eu me moldo ao que Deus quer para mim, mais eu experimento a boa, perfeita vontade de Deus. Então, Deus não deseja algo ruim para você, mas o pecado nos afasta de Deus. Quanto mais me mantenho com hábitos e padrões de erro, mais longe eu fico de Deus. Não, não há erro nesse cálculo, porque Deus, ele é luz, ele é amor, ele é perfeito, ele é bondade, ele é justiça e ele é santo. Então, se eu vou aos poucos me aprimorando no amor, vou reduzindo, vou deixando de pecar com várias coisas que eu pecava antes, eu estou ficando mais próximo de Deus. Quanto mais próximo, mais eu sinto o amor dele, o acolhimento, porque eu estou me aproximando. Agora, se eu peco, eu vou voltar lá longe, aí eu vou perdendo a fé, porque parece que está muito distante de mim. E quando eu vejo, é porque eu estou indo ficando longe, porque eu peco. Senhor, me perdoa, daí eu volto a pecar. Senhor, me perdoa, eu volto a pecar. Senhor, me perdoa, eu volto a pecar. Isso é uma visão, pensamento de ânimo dobre. É quando você tá colocando um tecido novo em um pano velho, ou você está pondo um vinho novo num odre velho. Ou seja, você vai se aproximar de Deus, não brinque com isso. Se entregue, se aproxime e não erre mais no que você errava antes. Errou, caiu? Ok, levanta e continua. Mas evita de cair, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque aí o seu esforço, ele vai se permitir ser achado quando você tem uma entrega de coração verdadeiro. Deus não resiste a um coração quebrantado, que se entrega, que realmente está fazendo isso de coração por inteiro, porque ele vem e esquadrinha nosso coração. Ele consegue vir, penetrar no seu coração e saber exatamente suas intenções, o que você pensa, o que está inconsciente que nem você percebeu ainda, porque ele é Deus, ele que te fez. Então, é isso que ele vê. Né? Ele não vê o que é falado da boca para fora, ele vê o que você realmente sente aí dentro do seu coração. Próximo texto. Tiago 4, 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Esse texto ele é tão lindo, né? Porque ele mostra que a nossa batalha espiritual não é eterna, embora pareça, não é. A partir do momento em que você se sujeita a Deus, ou seja, eu vou fazer a vontade de Deus, vou deixar os pecados que eu cometi anteriormente, eu vou deixar de ter essa vida, você começa a ser tentado pelo diabo para voltar a pecar naquelas mesmas coisas. Porém, tudo tem um limite. Se você resistir ao diabo e não cair mais, ele não vai mais ficar perdendo tempo de tentar te derrubar, criar laços toda hora para você cair. Ele vai fazer isso por um tempo. Aí, se você resiste e não cai, não peca mais, ele vai fugir de você. Ele vai tentar outro que vai cair, porque aí o trabalho dele não vai ser em vão. E aí você vai, ufa, ter paz nisso, por quê? Porque você não cai mais. Se vier uma tentação daquela, você já não tem mais interesse em pecar, ou seja, não te derruba mais, não te pega mais, você não cai mais nessa cilada
do inimigo e não peca mais nessa área. Então, claro que o inimigo acaba e pode fazer algo contra você em outra área, mas nessa que você cometia pecados antes, você já deixa de pecar e agora você já está forte. Isso acontece na nossa vida. E é legal falar porque durante a jornada cristã você vai passar por essas fases, essas etapas durante a sua vida. E um ponto que é legal a gente ver, né? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. É aquela ideia. Resista ao diabo, deixe os seus pecados para que você vá se aproximando cada vez mais de Deus. Deus ele vai se permitir ser achado, porém, se a gente ficar no meio do barco entre continuo pecando, porque eu tenho prazer nisso, acho que eu não consigo largar esses pecados, ou não enxergo que estou pecando, que é um dos pontos de mente cristalizada ou recalcada, que eu não enxergo mais onde eu estou pecando, aí eu preciso pedir para que o Espírito Santo me mostre, porque tudo está na cara, né? As pessoas olham para nós, elas enxergam o nosso pecado e a gente não enxerga, a gente acha que não está pecando. Então a gente precisa pedir para o Espírito Santo mostrar onde eu estou pecando, deixar esses pecados para que a gente possa se achegar, estar mais próximo dele, ele vai ser achado, ele vai se permitir ser achado por nós. Então pensa que é um pai que ele se permite ser achado. Basta você querer durante essa vida, desde o momento em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ser achado pelo Pai. Aqui ele coloca um dos passos que nós temos durante a nossa mudança de vida. Quando a gente reconhece um pecado, o que acontece? Se você só virar da boca para fora e falar, ai, Senhor, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Você não mencionou qual pecado, você não demonstrou arrependimento, você não demonstrou que haverá uma mudança de vida. Então, dessa forma, você só falou da boca para fora, você não sentiu, você vai continuar pecando. Então, isso não é um arrependimento real. Quando você reconhece um pecado, você se envergonha dele. Você se sente muito mal. Você reconhece o erro. Você muda a rota. Você não quer mais pecar. Você tenta consertar o que é possível. Isso é uma sequência normal de um arrependimento de um pecado, naquela área específica que você refletiu. E é isso que ele fala aqui. Afligi-vos, olha, purificai as mãos, pecadoras, ou seja, eu peco, então eu não vou mais pecar, eu vou deixar o pecado de lado, eu nunca mais quero pecar nisso. Isso é deixar o pecado e purificar as mãos. E vós que sois de ânimo dobre, ou seja, amor, eu peco, daí eu falo que me arrependo e volto, e peco, me arrependo e volto, isso aí vira um hábito horrível, que é a pessoa que é morna, que Deus tem vontade de vomitar, porque não é nem quente nem frio. Fala que vai parar de pecar, não continua pecando, mas continua pecando e continua dentro da casa de Deus, como se tivesse tudo certo. Entende o comportamento? Afligi-vos, lamentai e chorai. Limpe o coração, limpe as mãos, lamente e chore. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. Por quê? Porque quando a gente se confronta e verdadeiramente reconhece nosso erro, a gente entra em pranto. A tristeza faz com que a gente reconheça e tenha mudança. Não há mudança de vida sem você passar pela fase de você enfrentar a dor, ter vergonha e ter uma tristeza profunda. Porque você passa a se ver, ver o quanto você é sujo e suja diante da presença de Deus. Isso todos nós passamos e precisamos passar. Para quê? Para que exista mudança de vida. Você não muda aquilo que você não reconhece que é um erro, e você não muda aquilo que você não se enoja. Por isso que o pecado faz você ter a mente recalcada, faz você não enxergar mais o pecado. E você se lambuza na sujeira sem perceber. Quando você pede para que o Espírito Santo habite em você, te limpe, te modifique, você passa a ver aquilo, aí você reconhece que é horrível. Muitas coisas que você lá atrás tinha prazer, você hoje tem repúdio. Você tem nojo de imaginar fazendo aquilo. Por quê? Porque é algo que você hoje não toleraria mais. Isso é normal passar. Até que vai chegar um momento que você não vai nem pensar nisso, ou nem vai existir mais
conexão ou brecha para que isso aconteça, que é aquela ideia, né? O inimigo nos tenta, resistir ao diabo, vai chegar uma hora que ele vai fugir, porque não tem mais como te derrubar naquele ponto. Um texto incrível para a gente saber, olha, não importa como você está, onde você está, quem você é, o que você já fez, onde você está agora. O que importa é Jesus está te chamando para a salvação nele. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Você está pronto, está pronta para receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador? O texto em Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Você está pronto e pronta para crer nele? Esse vídeo ele fala um pouco da jornada cristã. Não é fácil você ser um cristão hoje em dia. Nunca foi, né? Desde o início. Porque você vai contra o fluxo do mundo. A porta larga é a porta que conduz à perdição. Tudo é fácil. A porta estreita é aquela que conduz à salvação. Tudo é mais difícil. Você tem mais laços, é mais tentado. Tudo é mais árduo, porque é o contrário do que é fácil e é muito bem oferecido. Mas você vai estar com Deus, você vai ter tudo. Com Ele você tem tudo. Sem Ele você não tem nada. Aquele texto também que diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, você pode fazer o seu melhor, ser a melhor pessoa, o mais profissional possível, o maior esforço possível, mas se o Senhor não edificar o seu lar, você vai trabalhar em vão. Então, pense nisso. A salvação ela é gratuita, por quê? Porque alguém pagou esse preço. O próprio Deus, Jesus pagou esse preço. E, ao mesmo tempo, ela é uma entrega de renúncia, porque para você receber a salvação, é você acreditar que Jesus é o Filho de Deus e fazer dele o seu Senhor e Salvador, dele a sua morada. E aí você vai se entregar, tirar o comando da sua vida e falar: a partir de hoje não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir desse momento ele vai te transformar, vai doer, vão ter renúncias, mas a paz e o que ele nos dá espiritualmente, a visão, a convicção, a sabedoria que vem do alto e toda a construção é um tesouro escondido. É algo que as pessoas não vão ver claramente, mas você vai saber. É você e Deus. Então, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, receber Jesus como Senhor e Salvador. E o último texto que nós lemos ali em Gálatas 2:16-20, que diz assim: o Senhor, o homem, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que construí, se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me torno transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui a gente vê esse texto que fala que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Existem algumas distorções que falam, fé por obras, pela graça. O que a gente precisa entender, Jesus ele veio não para anular a lei, mas para que ele pudesse trazer a justificação dos nossos pecados através dele, porque pela lei todos nós já estaríamos condenados. Ninguém consegue fazer exatamente certinho tudo pela lei. Por isso que pela graça nós recebemos Jesus, ele vem e se coloca no nosso lugar e nós estamos crucificados com ele. Isso não significa que agora eu vou pecar porque eu recebi Jesus. Claro que não, até diz aqui, ele não Jesus por acaso ele veio para
ser ministro do pecado? De certo que não. Ou seja, eu não posso voltar a edificar aquilo que eu destruí. Se a partir do momento eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu vivo pela graça, eu não vou viver mais em pecado. Senão eu estou sendo transgressor de mim mesmo. Então, essa questão de, eu já aceitei Jesus, eu posso fazer tudo, é uma distorção, é um sofisma, é uma distorção da palavra de Deus, da verdade. É um erro, né? Uma blasfêmia, enfim, é um erro. Então, o que que a gente precisa entender? A palavra de Deus é clara, é verdadeira. Estar com Jesus é você ter tudo. Sem Ele você não é nada. Deixe Ele trabalhar na sua vida e a cada dia reflita sobre os pecados que você precisa deixar e aqueles que você já deixou, comemore, porque olha que legal, eu já venci tudo isso aqui. Agora eu tenho que vencer esses outros aqui que eu ainda não consigo controlar. Para quê? Para mortificar a carne e para que o espírito esteja mais forte em você, porque é uma guerra entre o espírito e a carne constantemente. E a gente precisa sim fazer o nosso melhor para que a gente possa, dia após dia, vencer barreiras, deixar de pecar, limpar nossas mãos, nos purificar. E saiba, se você está vendo esse vídeo hoje, não pense que eu estou aqui para falar, apontar erros ou algo assim. Não, estamos no mesmo barco, na mesma jornada. Eu também, eu vejo muitos pecados em mim que eu preciso alinhar, ajustar. O que a gente precisa fazer é reconhecer nossos erros a cada dia e lapidando, lapidando para que a gente deixe de pecar, porque quanto mais eu consigo deixar o pecado, mais perto de Deus eu consigo estar. E aí, cada vez mais eu vou tendo uma comunhão com Ele e a presença dele é indescritível. A paz que Ele traz, o conforto que Ele traz, é algo que você vai experimentar na jornada. Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer o convite para você. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você quer recebê-lo para que você reconheça que Ele é o Senhor, Ele é Deus que veio encarnado ao mundo, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje a gente pudesse ter salvação, mediante a fé, a graça. Faça essa oração comigo para que você possa entregar sua vida nas mãos dele e a partir de hoje você comece uma nova jornada, uma jornada cristã, recebendo Jesus, ser selado pelo Espírito Santo, receber o Espírito Santo na sua vida e começar a usufruir do presente que é você poder ser um filho e uma filha de Deus. A salvação é gratuita, mas a entrega ela é sacrificial. A receber a salvação verdadeiramente, se entregar 100% para isso, para Jesus, é uma renúncia que você precisa decidir fazer. Então, faça essa oração comigo, para que a gente possa juntos aqui pedir que Deus a receba como filho e filha de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti para que o Senhor possa receber esta pessoa que está me ouvindo agora no vídeo, Pai, como sua filha e seu filho, em nome de Jesus Cristo. Então, aqui pedimos, ó Pai, que essa pessoa possa entregar sua vida agora como, como um servo, uma filha, uma pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir de agora, Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, para que ele e ela sejam salvos e possam estar lá na eternidade contigo, Pai, te louvando, te agradecendo e reconhecendo sempre que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis, o Criador do Universo, aquele que é maravilhoso, que mandou Jesus para nos salvar e que Jesus seja o Senhor e Salvador, único, exclusivo, eterno, Senhor e Salvador desta pessoa. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, desde já que o Espírito Santo habite no coração dela, dele, para que essa pessoa possa experimentar da vontade de Deus, da boa e perfeita vontade de Deus, e a partir de agora seja um dos irmãos na fé, um filho e filha de Deus, salvo por ti,
e que comece agora, ó Pai, a sentir a Tua presença, a ter aí, ó Pai, a proteção que vem de Ti, a instrução que vem do Teu Espírito Santo, e possa ter essa jornada cristã maravilhosa que é estar contigo. Clamamos, ó Pai, e lhe agradecemos muito, Pai, por essa bênção que é poder recebê-lo como Senhor e Salvador, receber Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Entregamos nossas vidas a Ti, pedimos que o Senhor venha restaurar, transformar, modificar, tira tudo aquilo que não lhe agrada, coloca tudo aquilo que vem de Ti, do Teu altar, transforma, Pai, tudo que tem que ser transformado, Pai. Que a partir de agora nossas vidas sejam, Pai, vidas como uma nova criatura, não como o vinho velho, o odre velho no vinho, o vinho novo no odre velho, Pai, ou como um tecido velho com remendo novo, mas que tudo possa ser novo, as roupas novas, o odre novo, e que tudo que vem de Ti transforme agora, Pai, a vida dessas pessoas, dessa pessoa que está me ouvindo, e através da nossa oração, ó Pai, isso possa ser feito, porque a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria ali. Então, clamamos, ó Pai, para que, através desse vídeo, dessa oração, da oração que eu tenho falado, e a pessoa que está me ouvindo, concorde com o amém dela, e seja selado no céu, porque a Tua palavra diz, o que selares na terra será selado no céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, neste momento, pedimos para que o Senhor traga salvação em Jesus Cristo para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Protege e ampara essa pessoa, dê instrução daquilo que é Teu, ó Pai. Livra ela de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Nos guarde de qualquer retaliação espiritual, ó Pai, e proteja Teus filhos onde eles estiverem, fortalecendo, guardando, amparando, em nome de Jesus Cristo. Clamamos e pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Creia que Deus está com você, onde você estiver. Venha como você está, mas aceite a mudança que Deus vai fazer, porque você não vai permanecer como está, e Ele vai te guardar e te proteger. A cada passo, no que você precisar, Deus vai suprir. Em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Acompanhe os vídeos, porque nós teremos ainda vários vídeos dessa série, como me tornar um filho de Deus, para falar dos pecados que a gente pode estar cometendo, quais são, como são, porque quando a gente ouve a respeito, tem conhecimento sobre uma atitude ou algo que é um erro, é mais fácil a gente reconhecer e se identificar se aquilo acontece com a gente ou não. E quando a gente não ouve nada a respeito, a gente acha que não erra, e às vezes a gente erra de forma inconsciente. Então acompanhe aí os próximos vídeos dessa série que a gente vai estar trazendo, para que a gente possa ter uma ideia geral de todos os pecados que nós precisamos deixar de cometer ao longo da nossa jornada como cristãos, para garantirmos nossa entrada no reino dos céus. Ah, mas isso quer dizer que eu perco a salvação? Não, quer dizer que se você é salvo, um dia você recebeu Jesus como hoje, como Senhor e Salvador, você vai ter o desejo de se consertar, de se transformar a cada dia, de mudar, deixar vários pecados e estar pronto, em pé, na posição para o dia que Jesus voltar, você subir, você estar com Ele, não tendo do que se envergonhar. Graça e paz. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo.